Olá, eu sou a Edi Pacheco e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo kit higiene campeão de vendas em todo o ateliê. Um item que precisa ter no enxoval de toda mamãe. Aula e moldes totalmente gratuitos. Os moldes estão aqui abaixo na descrição. Gostou desse presentão? Então me ajude a fazer o nosso canal a crescer cada dia mais. Valorize o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo ou a sua amiga artesã. Deixe o seu like e um comentário. Conto com você. Se você quiser assistir a essa aula incrível, vem comigo. Então a gente vai começar a nossa aula. Eu vou explicar sobre os moldes para não ficar nenhuma dúvida. Os moldes você vai imprimir em folha A4. Caso você tenha dúvida de como imprimir, vou estar deixando um vídeo aqui ensinando como imprimir. Os moldes, eles estão perfeitos. A medida que está descrita aqui, ele tem que bater aqui com o tamanho dos moldes. Então, assista a aula de como imprimir para não ter nenhuma dúvida. Vai ter aqui a aba, que é a tampa. E aqui vai estar descrito o que você vai cortar com esse molde. Por exemplo, uma vez no tecido principal... Então, uma vez no tecido principal, eu estou utilizando aqui os sintéticos da Daniela Araújo, que é os sintéticos personalizados. Você pode aí entrar em contato com ela, vou estar deixando na descrição, para fazer o sintético de acordo aí com o seu tema, ou também pode utilizar aí os temas que já tem disponível. Vai utilizar aqui uma vez no EVA. Então, aqui no verso, eu colei o EVA no tamanho total do molde. Eu só deixei na parte de cima aqui 1,5 cm sem o EVA. Vocês vão entender aí no processo de confecção o porquê. Mas aqui tem que ser do tamanho total do molde, tá? Esse aqui não é o EVA escolar, ele é um pouquinho mais grosso que o EVA escolar. Ele é o EVA de 2 milímetros. Pode colar aí com a cola de contato. Eu utilizo a cola spray permanente da Tec Bond, passo um spray no EVA, espero secar um minutinho e aí depois eu coloco aqui no verso do meu sintético. Esse daqui é o sintético Prada. Uma vez no forro maior, então você vai pegar aí o forro. Eu tô utilizando aqui o forro de bagum, como é uma peça maternidade, eu quero ele impermeável. Então, aqui cortei um pouquinho maior. Esse daqui é a parte da tampa. Na parte traseira tem um bolso. Então, tá aqui o bolso traseiro. Aqui eu coloquei para estruturar no TNT 150. Mas nesse caso aqui, eu vou estruturar já direto no bagum, tá? Eu achei que fica melhor assim. Então, vou passar aqui uma cola spray no meu bolso, pego o bagum aqui, um pouco maior, espero secar um minutinho, colo, e aí aqui no verso, ó, pra aderir bem, eu gosto de passar a lata assim, ó, pra ele aderir bem. Então, eu passo a lata aqui com bastante força. Eu já vou fazer isso agora e já mostro pra vocês. Ó, então eu colei o meu bolso traseiro direto aqui no forro, que é o bagum, e aí ele ficou dessa forma. Com esse mesmo bolso, você vai cortar na tela vôlei 2 vezes, que é a parte dos bolsos internos. Nesse caso aqui, eu não vou fazer de tela vôlei, eu vou fazer do mesmo bagum. Então, eu vou dobrar o bagum, vou colocar aqui o meu bolso e vou cortar. Deixa eu fazer aqui junto com vocês. Então, para ele ficar duplo, ó, eu vou dobrar o meu bagum. Nessa parte fechada, eu vou colocar aqui, ó, o meu molde. E aí, eu vou cortar em volta. Então, eu vou cortar em volta aqui. Eu vou fazer 2 vezes isso, porque aí eu quero o meu bolso interno de bagum, mas você pode utilizar a tela vôlei ou até mesmo plástico cristal. Pro fundo do nosso kit higiene vai ser uma vez no tecido principal, que aqui é o sintético sintético Prada. Então, uma vez no tamanho do molde, uma vez no EVA menor, então eu cortei aqui menor, 1,5 cm em volta tudo.
EVA de 2 milímetros, colei com a cola spray. E uma vez no fundo, que é no tamanho total do molde. Vocês sempre me perguntam se pode fazer no tecido. Pode fazer sim, tá? Inclusive, temos vários alunos que fazem no tecido. Antes, você pode fazer aí um quilt, coloca o tecido, uma manta R1, uma manta R2, um TNT, e aí você faz um quilt ou uma tela C, só para deixar esse material mais estruturado, e aí depois pode seguir o passo a passo aí normal. Pode ser feito também em máquina reta industrial, tá? Pode fazer tranquilamente porque dá certo. Então, esse é o fundo. Esse daqui é o corpo. Agora, presta muita atenção, porque esse detalhe aqui é muito importante. O corpo, ele vai vir aqui com esse molde, a gente vai cortar aqui no pontilhado. E a gente vai cortar aqui, ó, 2 vezes no material principal. Então, tá aqui. A gente não vai cortar aqui esse círculo, tá? Simplesmente agora a gente vai cortar 2 vezes no material principal. Uma vez, a gente vai estruturar com o EVA menor, 1,5 centímetro menor em volta tudo, e vai ficar assim dessa forma, que é a parte de trás. Na parte da frente, você vai colocar aqui, ó, o seu molde no avesso, coloca bem certinho aqui e faz um risco aqui, ó. Então, ficou assim, o risquinho aqui. E aí, você vai colar o EVA também, porém, tem que ser, no mínimo, meio centímetro menor, 1 centímetro, meio centímetro, no mínimo meio centímetro. Esse EVA pra dentro. Então, olha como que ficou. O material principal cortado no tamanho total, riscamos a parte de dentro e o EVA a gente vai colar, não vai colar no tamanho do risco, tem uma margem aqui de no mínimo meio centímetro em volta tudo. Então, olha bem como ficou. Isso aqui é muito importante para você não errar. E aí, nós vamos ter aqui 2 forros, que foi cortado um pouquinho maior. Então, nós temos 2 vezes o forro. E a última parte, que é o nosso canal do zíper. Nós temos aqui 2 vezes no tecido principal. Então, aqui, ó, 2 vezes no tamanho certinho do molde. 2 vezes no EVA menor. Então, foi cortado um pouco menor esse EVA. Depois eu vou passar ali a medida certinho pra vocês no passo a passo. Mas não precisa colar esse EVA, tá? E 2 vezes no forro maior, precisa ser maior que o molde. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pelo menos, no mínimo, 1 centímetro maior para cada lado. E nas laterais, maior também. E aí, a gente vai cortar aqui um zíper. Pelo menos aí, uns 3 dedinhos aqui, ó, maior para cada lado do nosso zíper. E é isso aí, todas as peças. Agora, a gente vai para o nosso passo a passo. Ah, lembrando que nós vamos ter também as tiras, os cortes para encapar os vivos. E aí, tá descrito certinho no material complementar. Mas aqui eu tô com 2 tiras de 3 centímetros. Aqui eu tô usando Prada. E 2 tirinhas... Então, é 2 tiras de 3 centímetros. Ali no molde tá por 90, tá? 90 por 3, mas se quiser pode cortar do tamanho total do material, que é 1,40. E uma tira de 4 centímetros, que é 170 centímetros. Então, você vai cortar uma tira de 1,40 m, que é o material total, que é o tamanho total, e mais uma tira de 30 centímetros. Mas isso aí tá descrito ali nas medidas complementares para você não se confundir. E 2 alças de mão de 33 centímetros. Tá aqui as 2 alças. Fechou? Essas são as medidas e os materiais. E agora a gente vai para o passo a passo. Então, a gente vai iniciar aqui com a nossa aba frontal.
eu vou pegar o forro da aba e vou colocar o botão imã. Então, eu vou marcar o meio. Pode marcar aí o meio da parte de baixo. Pode marcar da parte de cima também. Ó, meio da parte de baixo e meio da parte de cima. Eu vou fazer um vinco aqui, só pra mim saber certinho aonde que é o meio desse botão. E aí, 3 centímetros de baixo pra cima, eu vou fazer uma marcação. Ó, então, ele vai ficar aqui. Vocês não conseguem ver, mas aqui tá o meu meio, ó. Aqui eu vou colocar a fita crepe para deixar esse botão mais resistente, para na hora que for abrir não acontecer de acabar rasgando. Então a fita crepe ela ajuda bastante, tá, nesse quesito. Pode aí também colocar um outro tipo de reforço da sua preferência, colar um pedaço de TNT, como você preferir. Aqui eu vou colocar o meu gabarito, fazer o risquinho. E eu vou abrir aqui pra gente encaixar o botão. Eu gosto bastante desse estilete bisturi. Ele tem a pontinha bem fininha pra fazer essas aberturas, ó. Eu comprei no Mercado Livre, tá? É bem facinho de achar. E aqui eu vou colocar o botão macho. Então, por esse lado aqui, eu encaixo o meu botão. Assim. Coloco aqui o meu gabarito. E aí eu vou fechar travando aqui, ó. Então, o botão colocado, agora a gente já pode costurar no lugar, meio com meio. Então, eu coloco os dois aqui bem certinho. Precisa ser meio com meio, tá? Para o seu botão não ficar torto. E aí, para garantir que não vai sair do lugar, eu só vou colocar um clipe aqui embaixo. E a gente vai costurar em volta todinho, bem na beiradinha. Tem que ser bem na beiradinha para não aparecer essa costura, tá? Aqui hoje eu tô costurando com a Zoji 0303L. É uma máquina de transporte duplo. Ela é toda automática, então ela levanta o pé no calcador, ela levanta o calcador no pedal. Ela tem um retrocesso automático, ela tem o corte de linha automático. Então é uma máquina muito boa e ela é da costura e bordados. Todas as minhas máquinas são da costura e bordados. Você comprando a sua máquina com a costura e bordados, você ganha todos os meus projetos que foram lançados até o momento da sua indicação, totalmente gratuito. Basta você fazer a sua compra e em até 30 dias você entrar em contato comigo no WhatsApp e dizer: Ed, eu comprei a máquina com a tua indicação. Só tem essas duas regrinhas básicas, que é enviar em até 30 dias após a sua compra e não ter indicado ninguém, né? Porque só vale para uma indicação. E aí você ganha todos os projetos lançados até o momento da sua indicação. Vou deixar aqui abaixo na descrição tudo certinho, tá? Então, ela ficou assim, ó, e a nossa abinha já tá pronta. Então, agora a gente vai preparar o corpo da parte da frente. Eu vou pegar essa que já tá com um círculo riscado. Vou pegar o forro e eu vou colocar aqui, ó, frente do material principal com frente do forro. E por esse lado aqui, eu vou fazer uma costura bem em cima dessa linha. Coloca o ponto 1 da sua máquina, o pontinho menor que você conseguir, porque essa costurinha aqui é importante que seja bem pequenininha, tá? E aí, ó, eu vou costurando em cima do meu pontinho, ó. Então, eu vou costurar em volta todinha, em cima da minha marcação. E eu já volto pra mostrar. Então, eu costurei aqui em cima da minha linha e agora eu vou cortar. Pra cortar, eu não posso cortar rente a linha. Eu tenho que deixar aqui, ó, pelo menos um meio centímetro de distância, tá? Não vou cortar rente a linha.
Ó, então olha como que eu vou fazer, ó. Ó, de meio centímetro e vou cortando em volta tudo, então não tô cortando em cima da linha. Agora, como ele tem bastante partes arredondadas, a gente vai dar uns piques no arredondado, só que esses piques ele tem que ficar pelo menos 1 milímetro longe da linha, para você não correr o risco aí de cortar a linha. Ó, então eu vou dando os piques em volta todinho, para quando a gente desvirar isso daqui, ficar bem arredondado, bem bonito. Então, eu vou dar aqui, ó, todo o pique em volta todinho e já volto para mostrar. Piques feito em volta todinho. Agora, a gente vai jogar esse forro todinho lá para trás, aqui por dentro dessa abertura. Ó, e aí, ele fica bem assentado, olha como fica bonito já de primeira. Porque a gente deu os piques, arredondou, a gente estruturou essa parte aqui. Então, olha como fica bonito, fica bem legal. Por essa parte aqui, agora a gente vai fazer uma costurinha em volta tudo. Eu vou colocar aqui o ponto da minha máquina no 3. Vou deixar um espacinho aí, não é um pé de máquina, tá? Tô usando esse pezinho aqui pra se guiar, então ele é um pouquinho menor. Ó, e eu vou costurar em volta todinho, bem devagar, com uma costura bem bonita, pra ficar os acabamentos aí bem legais. Aqui a parte de trás eu limpo bem a peça, selo com isqueiro. E aí ela ficou assim, olha como fica um acabamento lindo, tanto a parte de fora quanto a parte de dentro. Agora, pra gente posicionar o botão imã escondido, a gente vai fazer isso agora. Então, primeiro eu vou fazer o reforço. Não, aqui não precisa de reforço, porque tem EVA, então não vai precisar. Então, como que a gente vai fazer pra colocar escondido esse botão imã? Eu vou colocar minha abinha aqui, ó, eu vou clipar aqui, ó, meio com meio da parte de cima. Se você não marcou, marca aí, porque você vai precisar. Colocou bem certinho, meio com meio. Ó, meio com meio da parte de cima, meio com meio da parte de baixo. Agora você vai aqui, ó, levantar. Ó, e vai ver aonde tá o botãozinho, tá aqui. Então, eu faço uma marquinha aqui, ó. Pra ele unir aqui o botãozinho bem certinho. Feito a marcação, já sei aonde vai ficar o meu botão. Agora, eu posso colocar. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, a parte fêmea pra essa parte. E eu vou fazer exatamente o que eu fiz na parte de cima. Então, eu marco com o gabarito. Faço o corte, coloco o gabarito na parte de trás e aí eu fecho como a gente fez nessa parte aqui. Então, ficou assim, botão imã colocado e aqui fica escondido pela parte de dentro. Agora, a gente só vai passar uma costurinha em volta toda, bem na beiradinha, só pra segurar esse forro no lugar. Então, vou passar essa costurinha em volta e eu vou cortar todo o excesso de forro. Então, ficou assim, cortei já o excesso. Por esse lado aqui, a gente vai ter que colocar um bolso, porque aqui a gente vai colocar o lenço umedecido aqui dentro e tem que ter um bolso para segurar ele. E aí, foi isso que a gente fez lá anteriormente. Então, que pode ser o bolsinho de tela vôlei, plástico cristal ou do próprio forro. Então, aqui ele tá duplo, né? Como eu já mostrei pra vocês como eu cortei. Eu só vou fazer uma costurinha aqui na parte de cima. Retrocesso no início e no final. E aí eu vou colocar ele aqui no verso. Ó, vai ficar assim. Por esse lado, eu faço uma costurinha bem na beiradinha, só pra segurar esse bolsinho no lugar. Então, eu já cortei aqui o excesso do bolso e ficou assim. Agora, a gente vai colocar aqui a aba, mas antes a gente vai colocar o acabamento. Então, o acabamento aqui a gente vai fazer da forma bem facilitada, que é, como aqui eu tô fazendo com um material sintético, que ele não desfia, pode fazer dessa forma aqui.
Caso você esteja fazendo com outro tipo de material, tem que mudar aí o acabamento. Então, pode fazer aquele acabamento tradicional que é frente com frente, ó, frente com frente, desvira, joga para trás e rebate. Ou pode fazer desse formato aqui também, que fica um acabamento bonito, que é só encapar aqui, ó. Então, o importante é, deixa sempre na mesma largurinha do início ao fim, e aqui em cima deixa bem justinho. Então, vou fazer dessa forma aqui, ó, mais rápida, mais facilitada. Eu vou sempre aqui, sempre deixando com a mesma largura, tá? Só toma cuidado aí pra não começar com 1 centímetro e terminar com 1,5 centímetros. Então, sempre com a mesma largura. Como ele tem o fundo em malha, ele faz as quinas aqui, ó, tranquilamente. Então, eu vou fazendo esse processo até chegar aqui em cima. Então, ele ficou assim. E aqui a parte de trás, esse acabamento aqui a gente corta. Então, vou utilizar aqui, ó, uma tesourinha pequenininha, bem afiada, para fazer esse corte bem bonito. Ó, ele tem que ficar um corte assim, ó, bem lisinho, para ficar um corte a fio bonito, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó, toda essa sobra e já retorno para mostrar como ficou. Então, ficou assim, com um acabamento muito bonito também na parte de trás. Agora, a gente vai colocar aqui, ó, pique com pique na parte de cima. Ó, coloca os dois bem juntinhos. Vou colocar um clipe aqui pra segurar no lugar. Encaixa o botão aqui direitinho na parte de baixo. E aí, eu vou fazer uma costurinha do início até o fim. Já coloca um clipezinho no início e no final também, pra não costurar torto. E pelo lado do avesso, que é pra enxergar melhor, eu vou fazer uma costurinha. Uma costurinha bem na beiradinha, tá? E aí, pessoal, já deixou o seu comentário, o seu like? Gente, é muito importante aí pra você que gosta dos nossos vídeos. Deixa a sua interação, porque isso ajuda muito o YouTube a distribuir os nossos vídeos. Então, às vezes você pode pensar, né, que um like, um comentário, talvez não faça diferença, mas sim, faz toda a diferença, tá? Então, não esquece, compartilha esse vídeo com alguém, com o seu amigo ou a sua amiga artesã. Vamos unir força aí para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. E eu trazer conteúdos assim, ó, incríveis para vocês. Então, eu cortei aqui a sobrinha na parte de cima. Ó, a parte de trás ficou assim. Essa aula, ela foi feita no evento que a gente teve, o workshop na Costura e Bordados em Limeira. Eu mudei um pouquinho a modelagem, tá? Porque eu achei melhor diminuir 1 centímetro de cada lado. Porque ele se assenta melhor aqui, ó, na hora de abrir, tá? Ele fica melhor na hora de abrir, ele não fica prendendo aqui. Então, essa modelagem aqui ficou muito melhor. Então, ficou assim. Parte da frente tá pronta. Agora, a gente vai preparar a parte de trás. A parte de trás, eu vou colocar aqui o avesso virado pra cima. Vou colocar o meu forro com o direito virado pra cima. E eu vou colocar aqui o meu bolso, que é exatamente igual o bolso que a gente fez na parte da frente. Aqui também, ó. E eu vou costurar os 3 juntos. Se quiser, pode fazer um por vez. Mas nesse caso, eu vou costurar os 3 juntos. Eu vou começar aqui pela lateral para segurar o bolso. Uma costura bem na beiradinha em volta toda. Então, ele ficou assim. Agora é só cortar toda essa sobra aqui. Cortei, então, todo o excesso de forro. Ele ficou assim, bolso para a parte de dentro. E agora a gente vai fazer um bolso aqui na parte de trás. Então, vou fazer um bolso aqui bem simples.
já colado aqui o forro, como a gente preparou antes. E aí eu vou colocar um acabamento aqui em cima e colocar esse bolso aqui. Você aqui pode usar a sua criatividade. Se quiser fazer um bolso de plástico cristal com zíper aqui atrás, pode usar a sua criatividade e fazer como você achar melhor. Então aqui, ó, vou fazer o mesmo acabamento que a gente fez ali na parte da aba. Cortei o excesso de forro e vou colocar o acabamento aqui. Sempre retrocesso início e final das costuras. Ó, aqui pra mim não tem problema aparecer o acabamento da etiqueta na parte de dentro. Mas se pra você tem problema, você pode primeiro colocar a etiqueta e depois colocar um outro forro e aí sim depois colocar esse acabamento, tá? Vou colocar aqui, vou cortar a sobra. E agora eu vou colocar a minha etiqueta. Então, eu vou marcar aqui o meio certinho. Vou marcar aqui onde eu quero posicionar. Hoje eu vou colocar aqui essa etiqueta redonda, que eu acho ela muito linda também. As minhas etiquetas, elas são da Personalize Online. Tem o meu cupom de desconto, tá? E de Pacheco, para você ganhar desconto aí na compra das suas etiquetas. E é uma etiqueta que fica linda e é super prática de usar. Não precisa costurar, fica uma etiqueta aí super luxuosa. Então, a gente coloca aqui, ó, o gabarito. A gente vai colocar aqui como se fosse o botão ímã. Vou deixar aqui na descrição. Não esqueça de usar o cupom para ganhar desconto. E eu vou utilizar também os cursores da Personalize Online, ó, são os cursores personalizados também. Então lá tem tudo personalizado para sua marca. Super indico. Uso há muito tempo. Ó, encaixa aqui. Vou colocar aqui uma proteção embaixo. E colocar aqui o gabarito. E aqui eu vou abrir para deixar mais reforçado, que ela é uma etiqueta grande, né? Quando é etiqueta grande assim, eu gosto de colocar uma proteção para não acabar riscando ela na hora do manuseio da confecção da peça. Então, eu vou colocar uma fita crepe. Não pode ser fita dupla face, tá? Fita crepe, ó, ela tem uma aderência muito leve, então ela não vai deixar resquícios de cola na sua etiqueta. Vou colocar aqui a fita crepe só para não acabar riscando. E aí a gente pode continuar aqui com o processo. Coloco aqui na parte de trás, centraliza bem. Para não ficar torto esse bolso, eu até vou colocar um clipe de cada lado para não correr o risco, porque senão quando a gente vai costurar, capaz de ficar enviesado, né? Um lado mais para baixo que o outro. Então, eu vou colocar o clipe aqui. E por esse lado eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha em volta toda e vou cortar aqui todo o excesso de bolso. Então, vou deixar no tamanho certinho do meu molde. Parte de trás finalizada. Aqui eu já vejo onde tá a minha marcação, ó, que tá ali na parte de trás, marcação do meio, e eu já passo pra cá porque eu vou precisar depois. Agora a gente vai trabalhar no canal do zíper. Ó, como aqui a gente não vai colar o EVA, esse nosso sintético, ele tem o fundo em malha. Então, a malha, ela estica, ela tem elasticidade. Eu não quero que esse material estique. Como que a gente vai fazer para dar uma travada nessa elasticidade? Pode colar um TNT no verso ou pode utilizar a fita crepe. Ó. Então,
Na parte de baixo e na parte de cima eu vou utilizar a fita crepe, porque daí ele vai dar uma travada, tá? Então eu vou fazer isso nos dois canal do zíper. Para dar um charme a mais, a gente vai fazer um acabamento aqui nesse canal do zíper, mas a gente vai fazer um acabamento que não apareça na parte de trás. Vai ficar um acabamento bem limpo. Então, primeiro, eu vou pegar assim mesmo como tá, aquele acabamento de 4 centímetros que a gente cortou. Eu vou colocar aqui, ó, frente com frente. E eu vou fazer uma costura aqui com um pé de máquina. Ah, Ed, qual é a medida exata? Olha, a largura que você quiser esse acabamento vai ser a largura da costura que você vai fazer. Então, eu vou fazer essa costura até aqui no final, nos dois canal do zíper. Ficou assim, agora a gente joga esse acabamento aqui, ó, bem justinho, todo pra trás. Ó, deixa bem justinha essa parte de cima, não deixa folgado, tá? Pra ficar bem bonito. E aí tem duas opções, você pode passar aqui, ó, bem no meio, bem nessa divisória, porque daí não vai aparecer a sua costura. Ou pode passar uma costurinha aqui, aquela costurinha tradicional. Então, retrocesso no início, ó, e sempre jogando esse acabamento pra trás, ajeita aqui, puxa pra lateral e joga pra trás, sempre deixando bem justo. E vem costurando. Aí a gente vai fazer essa costura aqui até chegar no final. Ficou assim, a parte de trás a gente vai cortar esse excesso aqui. E vai repetir o mesmo processo nos dois canal do zíper. Então, ele ficou assim. Agora, a gente vai colocar o zíper. Então, eu vou pegar aqui o forro que foi cortado maior. Coloco para a parte de dentro da máquina. Pego o meu zíper. Deixo um espaço ali no início, ó. Pra gente encaixar o cursor. Vou colocar rente à lateral com o meu forro. Então, recapitulando, o forro tá com o direito virado para cima e tá pro lado de dentro da minha máquina. O meu zíper, deixo um espaço lá em cima. E o meu canal do zíper, que eu acabei de fazer, eu coloco aqui. Qual a distância? Você vai ver que tem uma distância certa para você costurar. Aqui pertinho dos dentinhos, que é a cremalheira, ele muda a trama, tá? Se você notar aqui, tem uma marcação aqui, ó, bem próximo, aqui pertinho, ó, que provavelmente você não vai ver no vídeo, mas dá uma olhadinha aí no seu zíper que você vai conseguir visualizar. Essa é a distância perfeita para o seu cursor passar sem ficar prendendo. Então, ó, como que eu vou ajeitando, ó? Eu ajeito aqui o meu zíper, rente aqui a lateral do meu forro. E eu ajeito o meu canal do zíper nessa distância necessária para passar o cursor. E aí, eu vou fazendo essa segunda costura aqui, ó. Então, sempre alinhando os três bem certinho. E fazendo essa segunda costura aqui. Vou fazer isso até o final. Ele ficou assim. E quando a gente colocar esse forro pro lugar, olha só como ele fica aquele acabamento perfeito na parte de dentro. Não aparece costura, não aparece esse acabamento aqui, então ele fica tudo embutido. Eu vou colocar um EVA nesse canal do zíper, mas isso é opcional, tá? Até porque é uma peça pequena, não tem necessidade. Mas eu, como gosto bem estruturada a minha peça, eu vou colocar um EVA. Então, eu não preciso colar, é só passar aqui o EVA, é só colocar o EVA aqui, soltinho aqui dentro. Deixa eu passar pra vocês com quanto que ficou esse EVA. Ó, ele tem 3 centímetros de largura. Para estabilizar esse EVA aqui dentro, eu só vou passar uma fita dupla face. E aí, essa costura aqui que a gente fez, a gente vai colocar ali pertinho dessa costura. Deixa aí uns
2, 3 milímetros de distância apenas da costura. Aqui na parte de baixo tem que sobrar assim, bastante mesmo. Deixa eu ver quanto que tem de sobra aqui. 1,5 centímetros, tá? Porque isso daqui vai facilitar na hora do fechamento. E aí eu jogo esse forro, joga bem pra baixo, pra quando você for costurar, não acabar acontecendo isso aqui, ó. De acabar fazendo uma dobrinha, porque senão vai ser ruim na hora de abrir o seu zíper. Então, joga bem pra baixo esse forro. E por esse lado aqui, a gente faz uma costura bem na beiradinha, só pra segurar esse forro no lugar. Então, aqui, ó, eu pego o forro, sempre puxando bem pra baixo e vou fazendo a costurinha. Vou fazer isso aqui até no final. Ele ficou assim. Agora, a gente vai repetir o mesmo processo do outro lado. Então, só recapitulando. O forro com o direito virado pra cima, pro lado de dentro da máquina. O nosso zíper. Coloco aqui com a lateral rente ao forro. E o nosso canal do zíper em cima. Ó, tem que alinhar bem, tá? Ó, aqui, ó, alinha bem, deixa aqui, ó, na mesma direção. Cuidado para não acabar costurando isso aqui mais para cima ou mais para baixo, porque vai dar diferença depois. E a distância que você deixou aqui, ó, da cremalheira, a mesma distância você vai deixar aqui desse lado também. E aí, a gente vai repetir o processo, mesma coisa, ó. Alinho o meu zíper rente aqui ao forro. E eu vou colocando o meu canal do zíper em cima e passando a costurinha. Vou fazer isso até chegar no final. Então, ele ficou assim. Repetindo o processo, vou estabilizar o meu EVA com uma fita dupla face aqui. Jogo o forro pro lugar. E faço uma costurinha aqui bem na beiradinha, igual a gente fez desse lado. Canal do zíper pronto. Cortei aqui o excesso de forro das laterais. Agora eu vou encaixar o cursor. Então, eu vou colocar aqui 2 cursores, um em cada lado. Eu destaco, corto aqui os dentinhos, que é a cremalheira do zíper. Encaixo o meu cursor aqui na parte maior. Quando chegar na parte menor, eu abro um pouquinho, encaixo e aqui, ó, já fica no nível certinho. Eu só encaixo esse outro lado. E esse tecido que sobrou aqui, eu uso pra puxar. Então, vou colocar um daqui pra lá e esse outro lado eu vou colocar um outro cursor. Coloquei os cursores, agora eu vou cortar aqui, ó, essa sobra de forro e de zíper que fica aqui. Então, eu vou cortar a sobra dos dois lados. E como o zíper, ele desfia, sempre que eu corto, eu selo ele. Então, vou cortar aqui e aqui. Como um detalhe a mais, e também para facilitar na hora de abrir o nosso zíper, eu vou colocar aqui, ó, 2 pedacinhos assim, um em cada lado, na lateral. Então, eu cortei aqui, ó, da própria alça, que eu vou fazer a alça de mão, 7 centímetros. E eu vou selar bem aqui, ó. Sempre que eu corto a alça, eu selo, mas até derreter mesmo. Porque essa alça se usa assim, tá? Ela é a alça de poliéster, mais conhecida aí no mercado como alça chique, alça luxo. Sempre que a gente corta, a gente derrete ela, ó, porque senão ela vai desfiar. Então, eu vou fazer isso nas duas alças. Já coloquei de um lado, vou colocar aqui o outro junto com vocês. Dobra. Vou colocar aqui na lateral e eu vou fazer uma costura, ó, bem centralizado. E eu vou fazer uma costurinha bem na beiradinha, porque é só pra segurar ela. Quando a gente encaixar o forro, essa costura ela vai dar uma reforçada. E vai ficar assim. Agora eu vou colocar a parte do fundo. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu material principal. Se quiser, pode colocar fita crepe aqui, ó, nas laterais. Aqui também, nas duas laterais.
Aqui é para dar uma reforçada, tá? E ele ajuda também a não marcar tanto o material. Então eu vou colocar uma fitinha crepe aqui nas duas laterais. Já vou explicar o porquê que eu coloquei a fita crepe nas laterais, tá? Então eu coloco aqui, ó, frente com frente. Esse aqui é o fundo, material principal. E aqui, ó, é sempre forro com forro. Ó, frente do forro com frente do meu forro. Isso aqui, se quiser, pode costurar uma camada por vez ou costurar aqui tudo junto, tá? Então, colocou tudo aqui. Agora é só fazer uma costura com um pé de máquina. Retrocesso no início e no final. Ó, e por que que eu coloquei uma fita crepe aqui, ó? Porque quando a gente for colocar isso daqui pro lugar e for passar uma costura aqui, ó, ele não vai marcar o material, não vai fragilizar. Isso pode usar para todas as bolsas, tá? Porque às vezes, dependendo do material, se você não coloca essa proteção aqui e tá o dentinho do zíper direto aqui, quando você passa, machuca o material em cima do dentinho do zíper. E aí causa uma marca, às vezes até acaba rasgando. Então foi por isso que eu coloquei essa fita crepe aqui dentro, ó. Ele deixa mais reforçado, porque aqui não tem estrutura, né? O EVA, ele só tá até aqui. Então eu deixo ali o forro pro lugar, eu baixo só a parte do fundo. E aí eu venho e faço uma costura aqui de pesponto. Vou até o final. Eu deixei o forro lá pra cima, porque ó, agora quando eu colocar esse forro pra baixo, ele não vai aparecer costura na parte interna. Olha como fica tudo limpo o acabamento, sem costura nenhuma. Do outro lado a gente não vai costurar ainda, porque agora a gente vai colocar o vivo pra clipar isso daqui na peça. Então eu vou pegar aqui as minhas duas tiras de 90 centímetros por 3. Ó, ela tem 3 aqui de largura. O vivo que eu vou utilizar é esse vivo plástico, que eu sempre utilizo, porque eu acho que ele dá uma estrutura melhor. E aí eu vou encapar. Então, eu coloco ele aqui e puxo essa abinha pra cima. O que sobrar aqui, depois a gente corta. E aí, essa costura a gente vai fazer um pouquinho mais longe, então não precisa trocar o pezinho agora. Né? Dependendo da sua máquina aí, talvez você precise colocar o pé de zíper, mas essa costurinha aqui é um pouquinho mais longe mesmo. Pra que na hora, quando a gente fizer o fechamento, não apareça costura. Então, se tiver dificuldade... Aqui é porque a minha é o pezinho de transporte duplo. Mas se o seu calcador aí for da máquina reta industrial, coloca o pezinho de zíper, que vai ficar melhor aqui na hora de encapar. Ó, e aí eu vou encapando, ó, sempre deixando bem justinha a parte de cima. Então aqui, ó, bem justinha. E eu vou encapando todinho. Se quiser pode utilizar o espaguete também, que é aquela que não tem o plástico aqui, né? Ele é só o rolinho. Eu não gosto muito do espaguete, eu acho que ele não dá a estrutura necessária, mas às vezes pode facilitar para você aí que não tem transporte duplo ou que costura na máquina doméstica. Então pode facilitar aí o fechamento por não ter essa camada de plástico aqui na hora do fechamento. Então eu vou encapar todo o meu vivo, deixo bem justinha essa parte de cima e aí depois eu só venho e corto essa sobrinha aqui, ó. Agora a gente vai aplicar o vivo na peça, igual eu fiz aqui na parte de trás. Não precisa trocar o pezinho, tá? Mas se você tiver dificuldade, né, pode trocar aí pro pezinho de zíper. E aí a gente vai fazer a costura em cima da mesma costurinha que a gente fez pra encapar. Vou começar aqui na parte de baixo. Eu vou abrir essa tampinha aqui pra ficar melhor.
Pega um retalhinho ali, ó, da mesma tira que a gente usou para encapar, do meio da parte de baixo, coloco esse retalhinho com o avesso virado para cima e do meio para cá eu começo a aplicar o vivo, tá? Ó, em cima da mesma costurinha. Então aqui, ó, você vai aplicar sempre a beiradinha com a beiradinha, lateral com lateral. Cuidado para não colocar para fora, porque senão quando você desvirar a sua peça, você vai ver que não costurou. Cuidado para não colocar para dentro demais, porque senão ele vai tirar medidas da sua peça. Então tem que ser bem certinho rente à lateral. E aí em cima da mesma costurinha que a gente já fez anteriormente, ó. Então aqui, ó, bem devagar, vai fazendo o contorno bem certinho. Ó, então isso daqui é prática, quanto mais você praticar, mais fácil vai ficando. Chegou aqui em cima, eu vou baixar essa abinha, eu vou parar aqui, eu quero colocar aqui, ó, um pingentinho nessa parte daqui, que vai servir também para minha alça transversal. Então, eu vou parar de costurar aqui, eu vou pegar aqui, ó, uma meia argola de 1,5 cm e vou fazer um virado. Se a minha meia argola tem 1,5 cm, eu vou pegar o dobro, que é 3 centímetros. O mesmo retalhinho que a gente usou para encapar o vivo, ele já sobra e a gente faz isso. Se você quiser, pode usar aí uma meia argola de até uns 2 centímetros que fica bonito. Mais que isso, eu acho que não fica bonito. Claro que tem outras formas para se fazer a alcinha aqui. Ó, do meio para dentro, da lateral para dentro e da outra lateral para dentro, ó. É um viradinho mesmo. Fica assim. A gente vai encaixar aqui a nossa meia argola. E ficou assim. E aí a gente vai encaixar ali. Então, você vê certinho, ó, aonde quer colocar. Ó, vou querer colocar aqui, eu encaixo. Eu não deixo essa pecinha aqui muito comprida, acho que assim mais curtinha fica mais delicada. E aí a gente vem costurando. Chegou nessa marcação do meio, para não ficar procurando depois, eu já trago essa marquinha aqui pra cima, porque eu vou precisar depois. E aí eu continuo costurando em volta todinho. Quando chegar no final eu mostro pra vocês. Chegou no final aqui, eu abro aqui a aba pra cima. Eu corto, encaixando um no outro. Cuidado para isso daqui não descer, então deixa bem rente a parte de baixo. E esse acabamento aqui, ó, tem que descer bem justinho, tá? Não deixa sobra aqui em cima, porque não fica bonito. Agora é só cortar a sobra, então corto aqui, ó, sobra do material, sobra aqui embaixo. Eu já marco o meio da parte de baixo também. Então, assim, ó, essa argolinha aqui, ela serve tanto para colocar um pingente, quanto para utilizar ela com um mosquetão para alça transversal. Mas claro que você pode aplicar de outros meios. Se quiser colocar um porta-alça na lateral, você pode colocar. Tem vários meios aí que você pode utilizar. Se você for utilizar ela também como alça transversal, vai ter que ter na parte de trás uma dessa também. Então, como que você vai fazer para não colocar errado? Vai colocar frente, ó, frente com frente, vai ficar assim. Porque senão, se a gente colocar assim, sem analisar, quando a gente vê, colocou a meia argola desse lado aqui, ó. E não pode, tem que ser o lado oposto desse. Por isso que antes a gente verifica aqui, ó. Então, colocou aqui, ó, a parte da frente virada pra frente e a parte das costas também virada certinho pra trás. Uma meia argola de um lado, aqui atrás a gente vai colocar no lado oposto.
Então, eu já sei que vai ficar aqui. E agora aqui, ó, como eu já coloquei o vivo na parte de trás, eu só vou abrir uns pontinhos aqui. Isso daqui pode colocar também antes de aplicar o vivo. Ó, vou abrir uns pontinhos. E essa mesma meia argolinha que eu fiz aqui, eu vou colocar para a parte de trás também. Então, ficou assim a parte de trás. Coloquei a meia argola, já coloquei a alça de mão. Agora eu vou colocar a alça de mão na parte da frente junto com vocês. Para colocar a alça de mão, eu acho que fica melhor a alça de 3 centímetros. Acho que fica mais delicada a peça. Mas se você só tiver de 4 centímetros, não tem problema também. Ó, do meio pra fora, eu vou marcar 2 dedos. Ah, meu dedo é mais gordinho, é mais magrinho, não tem problema, tá? 2 dedos. Não vai fazer muita diferença aí a largura do seu dedo. Então, aqui, ó, do meio pra lá, marquei 2 dedos. Dessa marcação pra fora, eu posiciono a minha alça. Sela bem até derreter bem. E aí, eu vou posicionar da marcação pra fora. Não precisa deixar pequenininho aqui, deixa 1/2 centímetro pra dentro, para deixar ela mais reforçada. E aí, a gente faz uma costurinha aqui. A mesma coisa do outro lado, ó. Você vem, traz ela retinha, faz a volta. Agora aqui, ó, da marcação pra dentro, posiciona, deixa 1/2 centímetro aqui pra dentro e costura. Essa alça aqui é tranquila de pegar, mas se for a alça de 4 centímetros, o ideal é fazer um suporte aqui pra alça de mão, ó, como eu já ensinei outras vezes, pra ela ficar melhor pra pegar aqui a alça, acomoda melhor na mão. Então, ficou assim, parte da frente, parte das costas. Agora, a gente vai clipar. Então, para saber aqui o tamanho ideal desse fole, o ideal é clipar, porque às vezes você tá trabalhando aí com um material diferente do meu, uma costura diferente da minha. Então, a gente vai clipar aí para garantir que vai dar tudo certinho já de primeira. Pode começar pela parte de cima, pela parte de baixo, não faz diferença, porque a gente só vai clipar agora. Então, eu coloco frente com frente. Ó, coloco aqui certinho. E aí, eu vou clipando. Ó, eu vou clipando em volta todinho. Antes de fazer a clipagem, é muito bom você jogar esse vivo todo pra dentro, ó. Joga e aperta. Por isso que a gente corta esse EVA menor, tá? É sempre importante cortar esse EVA menor, porque daí ele consegue ir para o lugar mais certinho, ó. Quando você joga esse vivo para dentro, até na finalização da sua peça, ele se mantém, ó, no lugar certinho. Isso daqui facilita tanto na hora do fechamento. Então, ó, pelo menos, no mínimo, 1 centímetro menor o EVA, para ter essa margem aqui, ó. A gente dobrou, ficou o tamanho do EVA certinho aqui, mas essa parte que não tem o EVA, ele se modelou, ó. Então, eu modelo tudo aqui pra dentro. E aí, eu vou clipando. Eu vou clipar em volta todinho, bem justinho. E quando chegar no final, eu mostro pra vocês. Então, ele ficou assim, tá? Não precisa clipar o forro. Ó, fica assim. Aqui ele sobra um pouquinho. Então, aqui, ó, no canal do zíper, tá? Você vai definir a largura da costura que você quer. Eu quero uma costura de 1 centímetro. Eu marco aqui 1 centímetro. Jogo esse fundo aqui, ó, em cima. E simplesmente essa marcação que eu fiz no canal do zíper, eu passo pro meu fundo. Então, só recapitulando, ó. Marquei aqui a largura da minha costura, 1 centímetro. Jogo o meu fundo por cima. Essa marcação de 1 centímetro, eu passo aqui pro fundo. E aí, eu já sei que se eu costurar marcação com marcação, ele vai ficar o tamanho perfeito. Não vai sobrar, não vai faltar nada.
Aqui eu defini que eu queria 1 centímetro de largura. Então, eu defino aqui, ó, do fundo pra fora, 1 centímetro também. E aí, essa partezinha que sobrou aqui, eu corto. Então, eu vou passar essa medida pra esse lado, essa medida pra esse lado, pra gente fazer o fechamento. Ó, então, eu vou tirar aqui a fita crepe. Eu não quero costurar em cima do EVA, então eu vou aqui, ó, descolar o meu EVA aqui um pouquinho. Pra não costurar em cima dele, que senão vai ficar uma camada a mais, que quando dobrar vai ficar 2 de EVA, então a gente tira, tá? Pra não costurar em cima do EVA. E essa marcação de 1 centímetro que a gente fez aqui, ó, a gente corta ela. Cuidado pra não cortar nessa primeira marcação, é na segunda, tá? Então, aqui, ó, o que cortou do material principal, eu vou cortar do forro também. Então, eu jogo aqui, ó, esse forro pro lugar. E aí, eu vejo aqui, ó, pra deixar do tamanho certinho do meu material principal. Se quiser deixar aí, ó, uns 2 milímetros maior, pode deixar, tá? Que isso daí vai ajudar na hora de acomodar esse seu forro. Agora que tá tudo marcado, a gente vai fazer o fechamento. Então, aqui, ó, frente com frente do material. Forro é sempre com forro. Assim. Pode costurar um, depois costurar o outro, não tem problema, tá? No meu caso, eu vou costurar os 3 juntos. Então, eu vou colocar aqui, ó, material principal com material principal, forro com forro. E eu vou costurar em cima daquela marquinha aqui, ó. Então, eu vejo dos dois lados aonde tá a marquinha. E eu faço a minha costura de 1 centímetro aqui, como eu já defini antes. Pra fazer o pesponto, eu vou fazer o pesponto sem costurar o forro. Então, eu abro, ó, jogo o fundo pra baixo. E aí, ó, o forro tá lá em cima. Vou fazer uma costurinha aqui, ó, igual a gente fez do outro lado. Só pra segurar tudo isso no lugar. Ficou assim. Agora, eu jogo esse forro pro lado certo. Ó, desviro e jogo ele. E agora é só fazer uma costurinha aqui, ó. Ó, joga esse forro pro lugar, tá? Ó, joga ele pro lugar. E por esse lado aqui, ó, eu faço uma costurinha aqui. Então, vou ajustando o forro no lugar. E aí, eu vou fazendo essa costurinha. Por que que eu disse pra deixar ali, ó, pelo menos uns 2 milímetros, um pouquinho maior? Porque fica mais fácil na hora de fazer essa costurinha aqui, ó. Ele vai assentar o forro melhor. Então, passei de um lado. Aqui eu fiz a costura um pouco mais pra dentro, porque eu tenho que deixar o fundo no mesmo tamanho do canal do zíper. Então, isso daqui eu vou cortar, ó. Por isso que eu fiz um pouquinho mais pra dentro. E aí, eu vou passar uma costurinha desse lado daqui. Então, ficou assim, como eu falei anteriormente, ó. A gente corta a sobrinha, deixa o canal do zíper exatamente no mesmo tamanho do fundo. Eu vou cortar aqui, ó, as 4 pontinhas, deixando bem nivelada. Agora, a gente vai marcar o meio da parte de cima e da parte de baixo. Então, costura da lateral com a costura da lateral bem certinho. Seguro aqui e marco meio da parte de baixo. Dou um piquezinho bem pequenininho. Lateral com lateral. E venho, ó, trazendo seguro. E marco o meio da parte de cima. Eu vou fazer a mesma coisa com esse outro lado. Agora, a gente vai para a última etapa, que é o fechamento. Então, ó, joga tudo para trás esse vivo. Se você não fez isso, faz isso agora. Marca bem para trás, ó, aperta, joga esse vivo para trás e aperta. Isso daqui vai facilitar muito no seu fechamento.
Então tem vários pulos do gato aí que vai ajudar bastante para você aí que tem dificuldade. Meio da parte de cima com o meio da parte de cima. Então eu aplico aqui, ó, lado direito com o lado direito. O zíper ele fica pro lado de cima, meio da parte de cima com o meio da parte de cima. E aí eu venho e coloco clips. Eu vou colocar aqui uns 3 clips para segurar no lugar, não sair. Meio da parte de baixo para não ficar torto, então os meios precisa estar bem certinho. Parte de baixo, meio com meio. E coloca os clips aqui. Então, eu vou colocar 3 clips para não sair do lugar. E agora é só ir encaixando e distribuindo, tá? Então, vai clipando, ó. Ele encaixa perfeitamente porque a gente mediu antes. Ó, então, para você aí que, Ed, eu tenho muita dificuldade, sobra fole, faz exatamente como eu tô fazendo aqui que não vai dar problema. Então, eu vou clipar aqui, ó, em volta tudo e já volto pra gente fazer o fechamento. Então, tem algumas técnicas aqui que eu desenvolvi para facilitar a vida de vocês. Por quê? Uma das principais dores aí dos iniciantes é ou costura em cima do vivo quando vai fazer o fechamento, ou costura longe demais. Então, assim, se a gente fez a costurinha do vivo, né? Tá aqui a costura, que a gente aplicou o vivo na peça. Um pouquinho mais longe, né? Quando a gente for aplicar esse vivo na peça, a gente não costurou um pouquinho mais longe, tá aqui essa costura. Então, se a gente costurar um pouquinho mais pra dentro, a gente sabe que vai ficar pertinho do vivo, você não vai costurar em cima do vivo e não vai ficar longe demais. Vai ficar perfeito, gente. Usa essa técnica que vai ficar perfeito pra você aí que é iniciante, pra você que tem dificuldade na hora do fechamento. Então, assim, ó, tá aqui a minha costura do vivo, que eu apliquei o vivo na peça. Eu vou costurar 2 milímetros pra dentro, ó, deixa eu marcar aqui pra vocês, ó. 2 milímetros, tá? Ó. Isso daqui é o suficiente pra sua peça ficar perfeitinha. E a gente vai fazer essa costurinha pela parte de dentro. Por quê? Quando a gente faz o fechamento pela parte de fora, por ser uma peça muito estruturada, ela vai dificultar um pouco a vida de quem é iniciante. Porque, ó, vou ter que estar amassando a peça pra fazer essas curvas. E aqui na parte de dentro não, ó. Ele já tá no contorno certinho, eu nem vou amassar essa minha peça. Então aqui, ó, só com essas dicas aí já vale o seu like no canal, né? Então aproveita aí, ó, deixa o seu like porque é dicas de ouro. Vou tirar um clipezinho e vou fazer aqui, ó, a costurinha 2 milímetros pra dentro. O que acontece aqui é que você vai costurar, quando for ver, a parte de baixo não tá costurando, né? O seu fole, ele tá indo pra dentro. Então, pra garantir que essa costura vai ficar no lugar, a gente vai utilizar um alicate, tá? Porque já aconteceu comigo, tá? Tá costurando aqui e quando vê o canal do zíper, o fole, ele foi escorregando. Pra não escorregar, a gente pega um alicate. Cuidado que tem que ser um alicate que não corte, tá? É um alicate assim, só pra segurar. Segura no lugar e vai costurando. Pronto, ele não vai escapar, não vai sair do lugar. Faz exatamente como eu tô falando que vai ficar perfeita a sua peça. Então, ó, 2 milímetros pra dentro, segurando com o alicate. Não pode ser um alicate que corta, senão vai cortar a sua peça, tá? Segurando com o alicate pra não sair nada do lugar. E olha a facilidade disso. Ó, segurei. E venho costurando 2 milímetros pra dentro dessa minha linha. Como ele já tá aqui, ó, no ângulo correto, já tá no formato correto, isso daqui a gente fecha com uma facilidade tão grande, ó. Levanta o calcador, faz o contorno, segura pra não sair do lugar, 2 milímetros pra dentro, essa regrinha não tem erro.
Claro, se quando você for aplicar o vivo, você costurou do jeitinho que eu fiz, né? Costurinha aí um pouquinho mais pra fora. Comenta aqui embaixo se você começou a usar essa técnica, se te ajudou. Facilita demais o fechamento, gente. Claro, você tem ainda dificuldade, não tem problema. A prática, ela leva à perfeição. Quanto mais você praticar, mais perfeito vai ficando o seu trabalho, mais fácil vai ficando. Mas olha só, com essa técnica a gente fecha bem tranquilamente, ó. Então eu vou fazer aqui todo o fechamento em volta todinho e já volto pra gente colocar o viés. Então fiz o fechamento em volta todinho. Agora a gente vai colocar o viés. Eu vou utilizar aqui o viés Boneon, que ele é um viés mais prático. Mas se você quiser aí colocar o viés do seu próprio forro, muito bom, porque vai ficar impermeável, tá? Eu gosto de fazer o fechamento com viés de 3 centímetros. Eu acho que facilita bastante, principalmente por causa do tanto de camadas. E eu gosto de iniciar o viés pela parte de cima, porque quando a sua cliente for abrir a bolsa, ela não vai ver acabamento de viés aqui no fundo. Na parte de cima fica escondido. Então eu começo aqui, ó, pela parte de cima. Encaixa aqui certinho. E aqui, ó, você vai fazer uma costurinha em cima dessa mesma costura que você já fez. Então, cuidado para não costurar mais pra dentro, tá? Encaixou e faz a costurinha em cima da mesma costura, ó. Então, aqui, ó, parte de cima bem justinha. Tá vendo que com esse meu dedo aqui, ó, eu vou ajustando, vou deixando bem justinho. O viés Boneon é bom porque ele tem um pouquinho de elasticidade, então ele se modela a peça. Ó. E é isso aí, ó, deixando a parte de cima bem justinha e costurando em cima dessa mesma costurinha ali que a gente já fez, ó. Eu vou fazer em volta todinho. Ó, então ficou assim, ó, viés colocado. Agora a gente vai repetir o processo desse outro lado. Vou abrir aqui o zíper para ficar melhor o fechamento. Não vou gravar tudo de novo porque a gente só vai repetir o processo. Então, só recapitulando alguns detalhes. Joga esse vivo todo bem para trás para fazer o formato certinho para o fechamento. Coloca aqui avesso virado para fora. Clipa meio com meio da parte de cima, meio com a parte de baixo, clipa em volta todinho, faz o fechamento como eu expliquei anteriormente e passa o viés. Então, eu vou repetir o mesmo processo na parte de trás e já volto pra gente desvirar a peça. Então, toda finalizada, agora a gente vai desvirar. Se você tem dificuldade aí de desvirar, como ele é um material sintético, pode aquecer bem com o secador, com o soprador, porque daí vai ficar bem molinho para desvirar e vai ser mais fácil, tá? Então, coloca a mão aí, ó, lá na parte de baixo, joga as quinas para cima. A parte de dentro, eu não vou segurar o sintético para não marcar. Eu só vou apoiar. O que eu vou fazer aqui, ó, é jogar, ó, punho fechado, eu jogo as quinas para cima. Ó, como ela é uma abertura ampla, é mais tranquilo. Então, eu vou desvirar aqui e já volto para mostrar para vocês. Ó, então, aqui agora é o momento de a gente dar formato a ela. É um dos momentos mais importantes. Então, aqui, ó, joga o vivo todo sempre para trás e vai modelando, deixa as quinas bem redondinhas. Ó, vai modelando, deixando bem redondinho. Então, tudo onde tem vivo, joga para trás, aperta, modela, ó, as quinas. Aqui não amassou nada, nada, nada mesmo, ó. Então, eu nem vou precisar passar o secador. Mas é porque o Prada, ele é um material que realmente ele não amassa tanto. Mas se você tiver marcas, né?
passa o secador bem quente se você tá trabalhando com material sintético, porque ele sai tudo. Se você tá trabalhando aí com tecido ou com linho, põe um paninho em cima e passa a ferro. Só põe um paninho em cima para não marcar o seu material, não acabar queimando, acontecendo um acidente. Põe um paninho para proteger e passa ferro, que ele sai tudo as marquinhas. Então, vou colocar um pingentinho aqui. Vou tirar aqui, ó, a proteção da parte de trás. Ó, ficou impecável, a etiqueta linda. E aí, eu já venho mostrar o resultado final para vocês. Então, antes de finalizar, vamos fazer a alça transversal, tá? Porque eu não ia fazer, mas é melhor a gente fazer para se tem algum iniciante, não tenha dificuldade. 1,40 m de alça, um regulador e 2 mosquetões. Então, aqui, ó, eu tô com a alça de 3 centímetros, então eu tô com as ferragens de 3 centímetros também. Eu pego o meu regulador, ó, sela bem pra não acabar desfiando, tá? Pego o meu regulador, passo aqui, ó, de baixo pra cima, de cima pra baixo, faço uma dobrinha para acabamento e coloco aqui. Vou fazer uma costurinha aqui, retrocesso no início, retrocesso no final. Aqui eu gosto sempre de limpar bem a peça, então eu corto o excesso de linha e selo, que como é uma linha aí que tem nylon na composição, ele sela e aí não descostura mais. Com esse acabamento virado para cima, eu venho, trago retinho até o final. Chega aqui no final, eu encaixo o meu mosquetão. Trago a pontinha aqui, ó, de baixo para cima e de cima para baixo. E aqui eu vou colocar o meu outro mosquetão. Então, coloco o mosquetão, faço uma dobrinha para acabamento e aqui eu faço uma costura. Retrocesso no início e retrocesso no final. Ó, e essa alça aqui, ó, já ficou com regulagem. Então, dependendo do tamanho que for deixar a regulagem, pode usar como uma bolsa de ombro, se deixar a regulagem pequenininha, ou uma alça transversal, uma alça crossbody, se deixar a alça mais longa. E aí, a gente coloca aqui, ó, nessa meia argolinha que a gente deixou, na parte da frente e aqui na parte de trás, ó. Isso daqui, o ideal é você fazer um vídeo mostrando pra mãe como se usa, tá? E olha que perfeição que fica.